Olá, maquinzistas, tudo bem? Hoje nós estamos aqui com a professora Daniela Cunha, diretora da nossa Faculdade de Computação e Informática. Professora, seja bem-vinda, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e gostaria que a senhora se apresentasse para que os alunos pudessem conhecer um pouquinho da sua trajetória acadêmica e profissional. Legal. Obrigada, Rinaldo, por mais um convite. É sempre uma honra participar desses bate-papos com você. É sempre engrandecedor para todos nós. Então, sou a professora Daniela, sou professora aqui no Mackenzie já fazem 17 anos, mas a trajetória acadêmica vem de longa data, né? Então, sou de graduação cientista da computação, então por isso que hoje eu estou na área de informática, né? Mestrado também nessa área, doutorado também, mineira de coração, nascida em Minas, mas já em São Paulo há bastante tempo. Tive uma experiência muito grande nos Estados Unidos, onde eu fiz o meu doutorado, então foi bem interessante. Também atuando na área acadêmica, então além de fazer o doutorado, começar lá, eu também tive a experiência acadêmica lá em sala de aula, foi muito bom. Com pós-doc na área de educação, matemática, não podia fugir da área de exatas, né? E atuando na gestão já faz um tempo. Então, coordenação de cursos, né? Coordenação de atividades complementares e extensão. Então, desde 2004 eu já estou em área de gestão, que complementa a nossa visão da educação como um todo, né? Desde a parte de sala de aula, que a gente chama ali do front-end, né? Como o back-end, que é a relação que a gente tem na área de gestão, de preparação do todo para disponibilizar para o aluno, né? Então, é isso. Essa é a minha formação. E hoje estou na direção. Estou na direção da Faculdade de Computação. Feliz por estar nesse cargo, mas a responsabilidade também é muito grande. Imagino, com certeza é uma responsabilidade muito grande, mas também muito nobre, né, professora, contribuir com toda essa expertise, todo esse conhecimento acadêmico da senhora na formação tanto dos nossos alunos dos cursos presenciais e nossos alunos dos cursos à distância, da graduação, pós-graduação. Tenho certeza que... Sim. Os nossos alunos digitais, a gente fala que já não é à distância mais, né? São os nossos alunos digitais, porque estão cada vez mais próximos de todos nós, dos professores, dos gestores, que dá todo o apoio para esses alunos no decorrer do curso, tanto da graduação como da pós. Então, isso é muito importante. Nossos alunos digitais não deixam de ser mackenzistas e receberem a mesma atenção que os nossos alunos presenciais. E hoje, professora, a nossa ideia de conversa e o intuito de compartilhar com nossos alunos mackenzistas é falar um pouquinho sobre carreira. É uma ansiedade, é uma preocupação daqueles que buscam uma formação, entenderem ou buscarem um conhecimento de como será o amanhã. É difícil, eu já passei por isso, creio que a senhora também já, de nós sabermos quais serão os nossos próximos passos depois da formação. E eu tenho acompanhado, professora, principalmente nos nossos cursos da Faculdade de Computação e Informática, análise de sistemas, ciência de dados, matemática, são cursos que o mercado tem demandado profissionais dessas áreas. Então, eu queria que a senhora pudesse explanar para nós, com a sua experiência, como a senhora enxerga esse mercado hoje da tecnologia, principalmente para esses alunos que fazem os nossos cursos. O mercado hoje, na área de tecnologia e na área de matemática também, que eu incluo matemática dentro da tecnologia, porque é a base da tecnologia poder funcionar, é a matemática, é um mercado superaquecido. Então, antes da pandemia já era, na pandemia isso se intensificou e agora a gente está vendo que o mercado está se estabilizando. Então, agora ele está colocando as coisas no lugar, né? Então, a gente está já ouvindo algumas demissões na área de tecnologia, mas são pequenos ajustes, porque a área ainda demanda. De acordo com uma pesquisa da Brascom,
até 2024, ou seja, o ano que vem, a gente tem que formar mais de 500 mil, podendo chegar a 700 mil alunos na área de tecnologia. E isso, para o nosso aluno, tem que brilhar os olhos. Ou seja, as oportunidades são muitas, mas a gente tem que se preparar bastante. Então, essa preparação, ela começa num curso de graduação. Então, o curso de graduação ou na especialização, vou me especializar em determinada área, isso é muito importante para o mercado. Porque não basta eu ter as vagas, eu vou concorrer a elas e eu tenho que me preparar para isso. E os nossos cursos, com certeza, dão base para essa concorrência direta. Então, toda a preparação que a gente dá para o nosso aluno, ele tem como concorrer diretamente com essas vagas que estão aí no mercado. Então, a gente tem que aproveitar, mas a gente também tem que ser bom, né? E aí o curso de graduação ou especialização direciona o aluno para essa qualidade da mão de obra que a gente está oferecendo. E isso a gente consegue enxergar no Brasil todo. Então, por quê? Porque todos os contratos de estágio, eles passam por nós aqui dentro da Faculdade de Computação. Então, a gente vê o salário, o rendimento médio, o tipo de empresa que está contratando. Então, a gente tem toda essa visão do aluno. E o aluno EAD cada vez mais, o nosso aluno digital cada vez mais, a gente tem demandado as nossas assinaturas nesses contratos. Então, isso aí é fabuloso, é sinal que o resultado está acontecendo. Um dado importante, o ano passado a gente teve 100% de empregabilidade dos nossos alunos de análise e desenvolvimento de sistemas. E isso é muito bom. É sinal que a gente está oferecendo um curso de qualidade. E professora, a senhora me corrija se eu estiver errado, mas no meu entendimento, tecnologia hoje ela permeia diversas áreas ou todas as áreas dentro de uma empresa. Seja em RH, seja em marketing, administração, saúde, né? Então hoje a gama que nós temos, né, de oportunidades em diferentes empresas, em diferentes segmentos, isso corrobora com o que a senhora falou do crescimento, do boom da área de tecnologia e como essa área ela tende a crescer, né, passando pelo que tem passando, pelos pequenos ajustes, mas a área de tecnologia, como ela vai se fortalecer ao longo do tempo. E a gente percebe isso com as inovações, as empresas, com as novas propostas. E eu tenho identificado também, professora, e queria todo o seu conhecimento com relação a isso. A minha percepção é que o mercado de tecnologia, historicamente, ele sempre foi muito voltado a um público mais masculino, né? Os homens em si, eles buscavam muito mais esse segmento. Mas com o passar do tempo, eu tenho notado isso, que as mulheres também estão entrando, né, na tecnologia, análise de dados, em tantos temas que eu confesso que eu acredito muito nesse olhar feminino, né, nesse cuidado que as mulheres têm, nessa performance das mulheres, nesse comprometimento, que é um segmento que hoje está passando por uma mudança, né, em si. Então as mulheres estão tendo oportunidades semelhantes aos dos homens no segmento de tecnologia. Por que essa mudança? Por que a senhora acredita que tem essa contribuição? Por que as mulheres têm olhado também para a tecnologia? Porque talvez antes não fosse do gosto delas ou do interesse delas, mas a gente percebe que hoje as mulheres elas têm ganhado cada dia mais espaço nesse segmento, nessa área de tecnologia. Sim, sim. Só uma primeira observação com relação ao que você pontuou primeiro da nossa área, né, da área de tecnologia ser transversal, Perfeito. né? É isso que a gente tem hoje, sim. Nós somos uma ferramenta. Então, a gente leva a solução para todas as áreas. Tanto que os nossos alunos, eles podem notar que a gente tem cursos de especialização bem específicos, tal como um que a gente oferece aqui no Mackenzie, que é o análise de dados na área de saúde. Então, a gente tem análise de dados para a saúde, ou seja, é o cientista de dados aplicado a uma determinada área. Então, a gente pode e vamos atuar em diversas áreas. Não é apenas na área de TI, mas em cenários diferentes que não sejam TI. Exemplo é a administração,
é ciência de dados voltado para a saúde, voltado para agronegócio. Então, a gente tem muita coisa voltada para agronegócio. Então, isso é bem interessante. Então, é abrir a mente para a gente aplicar o nosso conhecimento em áreas bem diferentes. E a mulher é um caso engraçado, né? O primeiro curso de computação no Brasil aconteceu na USP. O primeiro. E a gente tinha 2 ou 3 homens e o público era feminino. O resto era tudo mulher, né? O primeiro. E aí, mais ou menos na década de 80, esse público começou a mudar e virou muito o público masculino, né? Acredita-se que é muito da dedicação. A mulher tem que dedicar à casa, a mulher tem que dedicar aos filhos, à família. Então, precisa de um trabalho que demande um pouco menos. A parte do machismo da mulher, a mulher não sabe lidar com uma máquina, igual a gente não vê engenheira mecânica. É difícil. Por quê? Porque mulher não dá conta de mexer com máquina, mulher... Então, esse estereótipo, ele existiu em algum momento e hoje está mudando. E por quê, né? A gente tem cada vez mais observado que o que as empresas estão procurando e incentivando para trazer as mulheres para o mercado de TI é pela capacidade de organização, de liderança e até de detalhes. A mulher percebe o detalhe muito melhor do que o homem. E a área de programação exige também esse olhar mais detalhado, seja numa codificação, seja numa reunião de gestão de projetos. Então, esse perfil feminino passou a ser encantador para as empresas porque viram que trazem resultados, né? E hoje a gente tem resultados fabulosos, né? Por exemplo, as mulheres que estão na liderança de empresas, das maiores empresas mundiais, de acordo com a Forbes, são empresas que depois que a mulher assumiu, trouxe uma valorização na Bolsa de Valores muito maior do que quando eram os homens na direção, né? Então, são resultados que mostram a competência da mulher. E o interessante é que o mercado tem absorvido isso, né? Bastante. Então, várias empresas, a gente tem que aproveitar essa oportunidade, e eu digo que são as minas da tecnologia, né? A gente tem que aproveitar essa oportunidade, porque as empresas cada vez mais estão abrindo processos seletivos e oportunidades específicos para mulheres. Tanto para quem quer ir para a área acadêmica, então tem universidades que oferecem bolsas de mestrado, doutorado específico para mulheres, e tem as empresas que têm esses programas voltados para mulheres. A gente tem muitas empresas nacionais e multinacionais atuando no Brasil que já fazem todo esse processo específico para a mulher. E, claro, se fazem é porque está trazendo bons resultados. Com certeza, não tenha nem dúvida. As mulheres, elas têm ganhado o seu espaço na tecnologia, isso é notório. E com relação, professora, à inclusão, né, que a gente sabe de uma minoria que tem alguma dificuldade de acessar algumas oportunidades, a senhora tem percebido que a área de tecnologia ela também tem se aberto à inclusão de pessoas de uma minoria, seja por questões étnicas, seja por algum tipo de deficiência? O que a senhora enxerga com relação a isso na tecnologia? Cada vez mais. A gente tem, especificamente, só para um exemplo, a gente tem uma multinacional na área de tecnologia. Não vou fazer propaganda dela, tá? Se ela pagar jabá, não tem problema. Eu queria fazer propaganda de todas, né? Mas é uma empresa multinacional muito grande, que ela tem todo um setor dentro da empresa só voltado para o estagiário PCD. Então, ela abre processos seletivos só para aqueles PCDs. Desde da parte de alguma deficiência física, né? Tanto para aquela outra parte de, tem um déficit de atenção, né? Como que eu posso ter esse profissional ali dentro? Porque perfis diferentes
atuações diferentes. E agora a gente está notando que a gente pode ter um colega aqui do meu lado, né? Que ele é cadeirante ou não, e ele vai trabalhar com a mesma eficiência que se não fosse um cadeirante, né? O negro do meu lado, né? Então, também é a mesma coisa. Então, a gente tem isso. A gente tem processos seletivos hoje acontecendo, e isso é principalmente nas grandes empresas, né? A gente enxerga ainda pouco nas pequenas empresas, mas voltado para a mulher, para o PCD, para a parte de racismo. Então, tem vagas específicas para aquela área, para que a gente possa incluir todos. A diversidade, ela só faz a gente engrandecer, independente da área que a gente participe, né? E a área de tecnologia, até pela sua essência, né, a gente percebe que é um trabalho que, na pandemia, ele cresceu muito e se consolidou ainda mais os trabalhos remotos, né? A gente conhece pessoas que moram no interior de São Paulo, trabalham em empresas em São Paulo ou fora do Brasil, né? E eu acredito que as limitações físicas ou outro tipo de limitação não impedem as pessoas de exercer o seu trabalho. Então, realmente... Até as mulheres, por exemplo, as mulheres mais velhas, aquelas que passam pelo período gestacional, pode trabalhar de casa. Então, tem um bebê, está trabalhando de casa sem problema nenhum, cumpre as metas da mesma forma, principalmente porque na área de TI a gente está mudando um pouco aquele perfil do profissional da área, que não é aquele profissional que precisa bater o ponto, não é aquele profissional que entra às 8 e sai às 5. Não, é um profissional que ele tem uma meta. Se você fez essa meta trabalhando de madrugada, eu não quero saber. Por quê? Porque é home office. Então, se você fez de madrugada porque você se sente bem trabalhando de madrugada, maravilha. Então, não necessariamente eu preciso dele trabalhando ali em horário comercial. Então, home office trouxe muitas vantagens. Claro que tem as suas desvantagens, mas trouxe muitas vantagens e trouxe muitos benefícios na área financeira para o nosso colaborador, né? Então, eu posso programar aqui, eu posso programar dentro da empresa, eu posso programar de casa, eu posso programar de qualquer lugar que a internet me permite, as ferramentas me permitem isso hoje. E a gente tem aluno morando em São Paulo e fazendo reunião de empresa às 2 horas da manhã, porque a empresa é em outro continente e ele mora em São Paulo e ganha em euro, ele mora em São Paulo e ganha em dólar, e isso é fabuloso. Fabuloso. O que nós podemos notar, meus queridos mackenzistas, é que as oportunidades, elas existem, e na área de TI é uma imensidão de oportunidades, e eu tenho certeza que vocês, na sua formação, na sua trajetória acadêmica, que é uma trajetória de luta, de esforço, nós sabemos disso, mas tenho certeza que vocês terão êxito e alcançarão os seus objetivos pessoais por meio da conquista, do esforço, principalmente potencializando a carreira e a formação de vocês com uma graduação do Mackenzie. E eu queria, professora, antes de pedir uma saudação final, que a senhora falasse um pouquinho da Faculdade de Computação e Informática, até para os nossos alunos digitais que estão em outros estados ou em outras cidades, para que eles conheçam a grandeza da nossa faculdade. Hoje a Faculdade de Computação e Informática, salvo o melhor juízo, é a unidade com a maior quantidade de laboratórios dentro da nossa universidade. Então, que a senhora desse esse overview para que eles pudessem, pelo menos, acompanhar em números, né, aquilo que a senhora tem de trazer as informações da nossa unidade. Joia, legal. Antes de falar da nossa faculdade, né, é interessante falar desse esforço que você mencionou agora, Rinaldo, muito importante, porque os cursos na área de tecnologia, eles não são fáceis. São pesados, são difíceis. E não é porque é digital que é fácil. Eu acho que o digital, ele requer muito mais dedicação e esforço do aluno até do que o presencial. Então, é importante que o aluno saiba dessa dedicação. Mas é como você falou, lá no final, a gente tem a recompensa. A gente tem diversas vagas e oportunidades nos esperando, e isso é muito importante. Porque eu posso atuar
Eu, cientista de dados, eu posso atuar em diferentes áreas. Eu, analista de sistemas, eu posso atuar em diferentes áreas, né? O curso me dá essa visão do todo para eu poder escolher algo específico ali na frente. O curso de matemática me permite, por mais que seja uma licenciatura, ele me permite até atuar num pedacinho da área de ciência de dados, de analytics ali e tudo mais, não apenas numa sala de aula. Então, o curso na área de tecnologia, ele te dá uma visão muito ampla e te dá várias oportunidades, porque você conhece o todo e você pode atuar em diferentes áreas. Isso é muito bom, mas o curso não é fácil. Mas para a gente ser bom, o nosso caminho tem que nos moldar para isso, né? Então, é isso que a gente faz. Mas, com certeza, o nosso aluno tem todo o apoio aqui dentro da faculdade, dos professores, dos tutores, dos coordenadores de polo, que auxiliam esse aluno nesse crescimento, nessa formação dessa carreira. Isso é muito interessante. Então, lá na Faculdade de Computação, a gente tem os cursos presenciais, que são os bacharelados na graduação, que é Ciência da Computação e os Sistemas de Informação. E no digital a gente tem Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciência de Dados e a Matemática, que são Análise de Sistemas e Ciência de Dados, são os cursos mais procurados, né? Análise de Sistemas é o topo, nós estamos lá no primeiro do ranking, né? É o nosso curso... o nosso premium, é o nosso curso de destaque, né? A gente já passou por alguma remodelagem até do ambiente, por necessidade e qualidade, para oferecer um curso de qualidade, e é por isso que eu acho que a gente tem esse respaldo pela quantidade de alunos que entram, fazem o curso e divulgam, né? Então, é bem interessante. E ciência de dados a gente está em terceiro. Mas a gente está lá. Vai ser uma briga boa, hein? Vai ser uma briga boa. Chegando aí no segundo mais procurado, aí entre os cursos digitais de graduação. Então, além dos cursos de graduação, a gente também tem os cursos de lato sensu digitais, importantíssimos para quem já tem uma carreira definida e quer se especializar, ou para quem quer mudar de carreira. Então, os cursos de especialização estão aí para isso, que é os nossos MBAs digitais, né? Além disso, os cursos de extensão. Os cursos de extensão são aqueles cursos de pequena duração, 32 horas, 40 horas, que estão ali para coisas bem específicas que o nosso aluno precisa, às vezes, para uma vaga específica, ou para uma dedicação maior, ou para uma mudança de vaga dentro da empresa, e isso vai favorecer o nosso aluno. Além do estrito sensu. Então, a Faculdade de Computação, ela tem 2 programas de pós-graduação. Então, a gente tem programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica e Computação, junto com a Escola de Engenharia, onde a gente oferece linhas de pesquisa voltado para a inteligência artificial e computação de uma forma geral. E nós temos o programa de pós-graduação em computação aplicada, que é o mestrado profissional, né? E se tudo der certo e o MEC aprovar e está em fases de... a gente vai conseguir até o mestrado profissional oferecer de forma híbrida. E aí a gente consegue atingir todos os polos no Brasil inteiro. Então, a Faculdade de Computação hoje ela é bem ampla, exceto os cursos de graduação, os cursos de lato sensu, estrito sensu, especialização, mestrado e doutorado, a gente trabalha muito em conjunto com as outras unidades dentro do Mackenzie. Então, isso é muito importante. Então, o nosso aluno mackenzista que está lá na administração, ele pode vir fazer um lato sensu na Faculdade de Computação para complementar essa visão profissional que ele gostaria de ter, para ter a tecnologia como ferramenta, né? A área de finanças, a gente tem tantos alunos lá da administração que vêm fazer uma especialização com a gente, porque finanças hoje está usando Python para programar, né? É verdade. Ainda com as fintechs, né? Muitas startups nessa... com certeza. Até quem está na área de direito. Hoje a gente tem várias startups da área de direito que precisa da inteligência artificial para automatizar vários processos de leitura de processo, tomadas de decisão nesses processos, e a gente consegue isso aí através da computação. Ou seja,
análise em linguagem natural, eu ler um processo, digitalizar esse processo e armazenar essa informação, e depois a máquina analisa tudo aquilo sem intervenção humana. O humano só está lá no final para ele falar, opa, a máquina fez, está coerente, não está coerente, Só né? para assinar depois. Isso, mas todas as áreas, ou seja, desde administração, direito, a parte de saúde, a gente está interligado. Então, a Faculdade de Computação oferece uma gama de oportunidades para os nossos alunos. Aproveitando também, os alunos da graduação, eles têm várias oportunidades, Rinaldo, como, por exemplo, iniciação científica, iniciação tecnológica. Então, por mais que o aluno, não esteja presencialmente, todas essas oportunidades que o nosso aluno presencial tem, o nosso aluno digital também tem. Então, busquem por essas oportunidades. Quanto mais oportunidades vocês abraçarem dentro da instituição, melhor para vocês. A gente tem uma coordenadoria internacional. Então, os nossos alunos, a Mackenzie tem parceria com instituições fora do Brasil, muitas, e essas oportunidades também valem para os nossos alunos digitais, que muitas vezes não sabem disso. E uma oportunidade internacional, muitas vezes, faz tanta diferença no nosso currículo, principalmente na área de tecnologia. Então, o inglês é importante, essa experiência internacional é importante. Então, abracem essas oportunidades, busquem por essas informações, o que a faculdade tem para oferecer, que a gente tem muita coisa para contribuir nesse crescimento do nosso aluno, para que ele chegue lá na frente e tenha várias portas abertas e consiga escolher qual ele quer. Professora, fiquei até com vontade de me inscrever no vestibular, hein? No próximo eu vou me inscrever. E olha, pessoal, vocês viram aí as oportunidades que nós temos, tanto para quem está próximo, como para quem está um pouquinho mais distante do Mackenzie, no sentido físico. Mas o aluno digital, ele tem acesso a todas as oportunidades dentro da nossa universidade, principalmente na nossa Faculdade de Computação e Informática. Não é a distância física que vai impedir nossa comunidade mackenzista, né, professora, de alcançar os objetivos, fazer parte da nossa comunidade, como a senhora falou, das iniciações científicas, enfim, de tudo de todo o conhecimento que a universidade pode oferecer, também no pós-formação. E, professora, para nós encerrarmos, queria que a senhora fizesse uma saudação aos nossos alunos que certamente nos acompanharão, nos assistirão, e que eles se sintam acolhidos por nós, como nós sempre pensamos muito na melhoria, seja dos nossos atendimentos, dos nossos canais, das questões acadêmicas, do aperfeiçoamento como um todo. Creio muito que o aperfeiçoamento ele é necessário para a gente melhorar sempre a nossa prestação de serviço ao nosso aluno, para que ele tenha uma formação consolidada, para que ele tenha uma formação tão importante, que é o momento onde ele vai decidir ali a sua carreira, o direcionamento, né? Então, queria que a senhora fizesse essa saudação, as palavras para os nossos mackenzistas, nossos queridos alunos, para que eles tenham também esse carinho, essa palavra da senhora nesse encerramento. Sim, com certeza. Os nossos alunos, eles têm todo o respaldo que eles precisam para esse crescimento, esse acompanhamento. Então, nós fazemos os cursos para os alunos. Nós modelamos o curso para os alunos. Nós contratamos os professores para os alunos. Então, é toda uma gestão centrada no aluno. Então, esse acolhimento, o fazer parte, o se sentir parte, o ser mackenzista, para nós é muito importante. Então, todo o feedback do aluno também é importante. Todos os nossos canais de comunicação da Faculdade de Computação, e acredito que de todas as escolas e faculdades aqui dentro do Mackenzie, estão disponíveis para atender o aluno. Então, isso é muito importante, e que você sinta fazendo parte, pertencendo, porque tudo é feito para você, é para o nosso aluno.
Então, como eu falei, a gente remodelou todo um ambiente, que a gente disponibiliza material para os alunos e tudo mais, porque a gente começou a receber feedbacks negativos do ambiente. Remodelamos material, remodelamos o curso, o ambiente para o aluno, né? E os canais de comunicação também, Rinaldo, sempre à disposição de todos vocês, né? Demorou um pouquinho, cobra de novo. Demorou mais um pouquinho, cobra de novo, né? Então, tanto para os alunos atualmente, né, maquinzista, como para os alunos que estão chegando, essa gestão centrada no aluno é muito importante e a gente tem a certeza que vocês sentem a diferença dessa qualidade comparado com outras instituições, desse aconchego comparado às outras instituições. Não é que o curso vai ser mais fácil por conta disso, não, você vai ter o respaldo para que você faça um curso e esse curso seja de qualidade. Maquinzistas, eu queria agradecer a vocês por nos assistirem, por nos ouvirem. Assim como a professora Daniela fez as considerações finais, também encerro dizendo que para vocês continuarem firme na jornada do ensino, na jornada acadêmica, para que vocês mantenham seus esforços, porque certamente o sucesso chegará. O conhecimento, atrelado ao esforço, à dedicação e o conhecimento, saibam disso, ele é infinito. Então continuem se aperfeiçoando, continue buscando o conhecimento depois de uma formação, de uma graduação, um lato sensu, um stricto sensu, e continuem, principalmente para alcançar os objetivos de vocês. É um momento onde nós passamos da nossa vida de algumas incertezas, mas o Mackenzie estará ao lado de vocês e contem conosco, porque uma vez maquinzista, para sempre maquinzista. Muito obrigado.